3, gravando. Sejam todos bem-vindos. Assunto do dia aqui no ar agora com Daniela Alvarenga. Acaba de surgir uma verdadeira bomba para o atual governo que implora para que ministro não haja. E as declarações agora deste tal ministro que mostra aí que vai de encontro a tudo o que disse André Mendonça e Cássio Nunes Marques, enfrentando aí as decisões e deixando claro que as decisões dos magistrados da alta corte têm extrapolados a sua competência. Pessoal, agora o ministro de Lula defende liberar aí aqueles que estiveram nos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, pessoal, algo que nos deixa sempre assim, indignados é sabermos que aquele que estava dentro da Praça dos Três Poderes, imagens vazadas pela CNN Brasil, o G. Dias, nada aconteceu com ele. Ele sim estava ajudando, sabia o que havia de acontecer. Por que os magistrados da alta corte não condenaram, não investigam este G. Dias, general que deveria honrar, né, a farda que vestiu por muitos anos? Deixe aí agora o like, compartilhe, se inscreva e venha saber mais sobre este assunto. E me responda, o que você acha que a PGR vai decidir sobre as investigações aí a respeito do ex-presidente Bolsonaro e aqueles indiciados, os seus apoiadores? Você acha que ele vai colocar para ser condenado, para o ex-presidente ser condenado, ou você acha que não? Deixa aí o seu comentário. Pessoal, pasmem. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, acabou de sair essa notícia, viu? Defendeu nesta segunda-feira, no Roda Viva, penas diferentes para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Para o ministro do governo, soltar inocentes ou aqueles com menor envolvimento ajudaria a pacificar o país. Ou seja, ele está indo de encontro ao que diz o Cássio Nunes Marques e André Mendonça nos julgamentos dos presos do 8 de janeiro, naquele Supremo Tribunal Federal, onde André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eles indignados, se opuseram às condenações, né, daqueles presos onde foram condenados em grupo a 3 e até 17 anos de prisão. Eles disseram que eles não deveriam ser julgados em terceira instância, sim em primeira. E as condenações não deveriam ser essas condenações. Estão totalmente errado, pois aquelas pessoas, muitos estavam, nem era para ser, para depredar ou para fazer algo desse tipo. Estavam ali, muitos deles, para até vender bugigangas, para ter uma renda extra para levar na sua casa, para poder alimentar os seus familiares, né? O José Múcio, embora tenha usado a palavra golpe em alguns momentos para se referir ao episódio, evitou afirmar que houve uma tentativa. Disse que isso só ficará claro se as denúncias aparecessem nos inquéritos. Inclusive, ele falou sobre deixar aí o Ministério da Defesa, né? Ele disse que o presidente da República, atual presidente, ele pediu sim, ele implorou para que ele não saísse. José Múcio afirmou que cogitou sim sair do governo, mas permaneceu depois de apelos de Lula. O presidente argumentou que sua saída criaria um novo problema para o governo e não era desejado pelos comandantes militares. Ou seja, colocou José Múcio em um beco sem saída, né? Múcio acrescentou que o governo enfrenta desafios na economia e na política. E há uma reforma ministerial em andamento, ou seja, ele deixou muito claro que o governo está, assim, atordoado, não está mais suportando, né, essa crise que se encontra. Tanto ele disse o seguinte, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a decisão sobre a anistia aos condenados das manifestações do 8 de janeiro pertence ao Congresso Nacional. Tem todo tipo, você não pode condenar uma pessoa da mesma pena, que armou, quem financiou e quem foi lá encher o movimento. Isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Disse em entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura. E prosseguiu, devia ter uma dosimetria.
Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou este movimento. Se for tudo comprovado, que este pague. Se for um golpe, que este pague. Ou seja, ele quer dizer, se a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal que fez as investigações, dizer que precisam ser condenados as pessoas, que houve sim um golpe de Estado, houve golpe de Estado, sem uma pessoa, sem uma mente que seria aí o principal. Bem, o ex-presidente Bolsonaro nem aqui no Brasil se encontrava. Tudo que estão dizendo, pessoal, não tem, são narrativas em bases aí de uma delação, de uma colaboração premiada aí, de uma delação de Mauro Cid, que várias vezes ele mudou aí, uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa, mas uma coisa é certa. Na revista Veja, ele disse o seguinte, né, que a revista Veja colocou esta matéria. Eu nunca falei em golpe, foi eles que colocaram, eu nunca disse a palavra golpe. Muitas das vezes, o Mauro Cid dizendo, eu estava sendo ali obrigado a assinar algo que eu não havia dito. Inclusive, o relator, ele já tem a sentença pronta. Então, não tem mais o que se discutir. Bem, agora, o José Múcio, pessoal, ele demonstrou aí, né, embora tenha usado a palavra golpe em alguns momentos para se referir ao episódio, evitou afirmar que houve uma tentativa. Diz que isso só ficará claro se as denúncias aparecerem nos inquéritos. Ele seguiu o mesmo entendimento, como eu disse para vocês, de André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande no 8 de janeiro, é uma forma de você pacificar o país. Disse o ministro da Defesa, este país precisa ser pacificado. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados. Dando aí uma indireta clara ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, né? Que sempre está aí procurando o culpado. Prende Esquides Pretos, prende o Walter Braga Neto, indicia mais de 40 pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. O Múcio também enfatizou que não viu armas na suposta tentativa de golpe, item considerado indispensável para caracterizar uma verdadeira ameaça à democracia, segundo o entendimento de juristas, e garantiu que as 3 forças não participaram do ato. Segundo ele, apenas civis estiveram presentes, deixando claro que não houve aí uma tentativa de golpe de Estado, como estão colocando nas denúncias, nas investigações. Sou capaz de dizer que quem organizou aquilo, invasão, assédio dos 3 poderes, não foi, declarou o ministro. Quem desejava aquilo desistiu, desapareceu, ficou só aquele enchimento que fez aquele quebra-quebra todo. Ou seja, nas declarações de Múcio, não houve uma tentativa de golpe de Estado. José Múcio reforçou a necessidade de equilíbrio nas punições, indo em direção no que disse o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques nas decisões aí, nas condenações dos presos dos atos do dia 8 de janeiro. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça se insurgiram, encararam o relator dos atos do dia 8 de janeiro e os outros ministros que o seguiram e disseram, não, isso está totalmente errado. Esta forma que está sendo condenados esses presos, eles nem deveriam estar sendo julgados aqui na Suprema Corte. Isso não é competência do Judiciário da Alta Corte do Judiciário. O José Múcio reforçou a necessidade de equilíbrio nas punições, com penas que efetivamente se restringam às condutas individuais praticadas por cada manifestante. Segundo ele, algumas pessoas quebraram uma cadeira, enquanto outras realmente planejaram o suposto golpe. Planejaram, não fizeram nada, né? Se foi um golpe, quem organizou que pague, enfatizou Múcio. E aqueles que tomaram seus ônibus estavam lá tirando foto do celular. Tinham os que entraram quebrando, os que ficaram do lado de fora. Tem de todo tipo, você não pode dar a mesma pena
a quem armou, quem financiou a uma pessoa que foi lá encher o movimento, ou seja, dando uma indireta aí uma bem direta para os ministros que estão condenando aí com penas de 3 a 17 anos, aqueles que muitos estavam em volta do QG, não estavam dentro da Praça dos Três Poderes, mas o general G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes. Quando será que os ministros tomarão a atitude e resolverão fazer o mesmo que estão fazendo com esses que estiveram ao redor do Palácio do Planalto, do Supremo, da Praça dos Três Poderes, e estão sendo condenados a 3 e até 17 anos de prisão? Eu peço que você deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.